Direito penal, princípios limitadores. Continuando os estudos dos princípios limitadores do direito penal, vamos falar agora sobre o princípio da proporcionalidade. Entretanto, como esse princípio é um pouco mais complexo, nós vamos delimitar algumas linhas iniciais a respeito dos direitos fundamentais, para que possamos entender de forma mais clara o princípio da proporcionalidade. Em relação aos direitos fundamentais, sua base histórica tem início na Magna Carta Libertatum, de 1215. E aqui nós estamos falando da Carta de João Sem Terra, da Inglaterra, sendo praticamente os primeiros instrumentos a limitarem o poder do Estado em favor dos direitos humanos. E em um trecho dessa carta, ela afirma que o homem livre não deve ser punido por um delito menor, senão na medida desse delito, e por um grave delito, ele deve ser punido de acordo com a gravidade do delito. Observe que, embora ele trate de direitos humanos, ou seja, da liberdade do homem, ele inicia as primeiras linhas sobre proporcionalidade. Posteriormente, os direitos humanos tiveram grande evolução com a evolução do direito, em especial no período humanitário, que já foi estudado por nós anteriormente. E caso você tenha os nossos livros, poderá clicar nesse link e será direcionado ao fichamento visual respectivo. Depois, em 1689, a Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos dos Estados Unidos da América, também descrevem e limitam os direitos humanos, impedindo também o arbítrio do Estado. Depois, em 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão reforçam esses direitos. A partir daí, o constitucionalismo moderno começou a inserir esses direitos fundamentais nas cartas constitucionais. E para conhecer um pouco mais sobre esse assunto, você deverá assistir às aulas de direito constitucional na parte de evolução do direito constitucional. Dessa forma, é possível perceber que os direitos fundamentais eles foram sendo construídos à medida que for evoluindo o direito, até os dias de hoje. E eles continuam em evolução, conforme foi explicado nas aulas introdutórias de direito constitucional. Por conta disso, é importante entender alguns axiomas dos direitos fundamentais. E, primeiramente, é importante entender que nenhum direito é absoluto. Portanto, em caso de um conflito entre os direitos fundamentais, o intérprete deverá harmonizar na prática a sua aplicabilidade e dar a máxima efetividade para os princípios que estão em conflito. Dessa harmonização dentro desse conflito, não pode haver revogabilidade entre os princípios. Portanto, nenhum dos princípios em conflito poderá ser revogado. Isso é chamado de princípio da concordância prática ou princípio da harmonização, que na prática diminui a abrangência dos princípios em conflito para harmonizá-los. Portanto, diante da colisão dos conflitos nos casos concretos, foram criados instrumentos para a harmonização desses conflitos. A isto se dá o nome de garantismo negativo, diminuindo a incidência dos princípios fundamentais para que todos sejam aplicados. Para isso, a doutrina aplica o princípio da proporcionalidade e o princípio da razoabilidade, criado nos Estados Unidos, que é também conhecido como o princípio da proporcionalidade stricto sensu. O princípio da proporcionalidade, por sua vez, é chamado de princípio da limitação ao excesso, e isso por doutrinadores franceses, o princípio da proibição ao excesso, por doutrinadores alemães. E esse é o nome mais conhecido na nossa doutrina. Continuando a falar ainda dos axiomas relacionados à aplicação dos princípios fundamentais, é importante apontar que não existe gradação entre os princípios. Isso porque existe uma unidade harmônica entre os princípios. Portanto, não existem princípios mais importantes do que outros. Todos eles, em um determinado conflito, deverão ser ponderados. Temos ainda que entre os axiomas, os princípios não justificam ilícitos. E é justamente aqui que encaixamos o princípio da proibição da proteção deficiente, que foi estudado na aula anterior, de forma en passant. No entanto, é importante você dar uma olhada nele.
E caso você tenha o nosso livro, basta clicar nesse link e será direcionado ao fichamento respectivo. E como vimos na aula anterior, isso também é conhecido como garantismo positivo. É preciso apontar ainda que os princípios fundamentais, eles limitam o legislador constitucional e o legislador infraconstitucional. E isso é baseado no princípio da proibição de excessos, que, como acabamos de falar, tem relação com o princípio da proporcionalidade. Assim, o princípio da proibição de excessos, ou princípio da proporcionalidade, exige que o legislador verifique a dispensabilidade ou inexigibilidade da norma, verifique ainda a inadequação da norma em relação ao bem protegido, portanto, verifique a falta de utilidade ao fim perseguido pela norma e ainda verifique a ausência de razoabilidade stricto sensu, ou seja, a desproporção entre o objetivo a ser alcançado e o ônus para alcançar esse objetivo. Dessa forma, o princípio da proporcionalidade também atinge o legislador. Ainda em relação aos axiomas dos princípios fundamentais, é possível restringir os princípios dentro de determinadas situações excepcionais, como no estado de defesa ou estado de sítio. Por fim, é importante frisar que os princípios fundamentais são números apertos, ou seja, apenas exemplificativos, podendo ser implícitos ou explícitos na Constituição Federal. E com base nesses conhecimentos, podemos agora estudar o princípio da proporcionalidade, que veremos na próxima aula.